Boa noite, povo de Deus, boa noite. Deus abençoe a todos. Vamos ver quem está aí com a gente nessa live de hoje, de leitura da palavra. Boa noite, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Jennifer, boa noite. Maria, André, boa noite. Creuza, boa noite. Esméria, paz do Senhor. Daia. Deus abençoe. Agora eu fiquei sem saber como que fala o seu nome. Silvia, boa noite. Rosânia. Gente, que bom estar aqui com vocês hoje. Estamos aqui continuando a nossa leitura bíblica já na reta final. Provavelmente semana que vem, até sexta-feira, a gente já vai finalizar, tá? O Novo Testamento. Meu marido trouxe café pra mim. E aí, eu tava pensando, né? A gente vai finalizar em nome de Jesus Cristo o Novo Testamento. Eu tô explicando o máximo que eu consigo pra vocês. E eu sei que vai ser bênção pra vida de vocês, tá bom? Adriele, vem pra Salvador, pastora, bem que eu queria, viu, Adriele? Quem sabe um dia, em nome de Jesus. Vai ser um prazer. E tá sendo muito especial essa leitura da palavra, né, gente? Porque junto com a leitura tá vindo a explicação de cada carta do apóstolo Paulo, de cada evangelho, né? E ontem, que a gente leu a última carta do apóstolo Paulo antes de morrer, que foi para Timóteo, que foi 2 Timóteo, né? A gente leu a última carta do apóstolo Paulo e eu até falei assim, gente, eu não vou explicar, senão não vai dar tempo de a gente ler tudo, né? E aí depois eu fiquei me cobrando, né? Porque foi a última carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Teve muitas coisas que eu deixei de falar justamente por causa da hora, né, gente? Então, eu peço assim que vocês tenham paciência quando eu estiver explicando, porque às vezes eu quero contar tudo pra vocês, sabe? Porque tudo é tão valioso, tudo é tão precioso. Isso vai acrescentar tanto na vida de vocês. Às vezes eu quero contar tudo, né? Então, hoje a gente vai falar de Tito e Filemon, provavelmente as últimas cartas que a gente vai ler do apóstolo Paulo, mas não foi as últimas que ele escreveu. A que ele escreveu para Tito, ele escreveu entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. Lembra que eu falei ontem que na primeira carta para Timóteo, Paulo, ele estava solto, ele não estava preso, né? Então, ele escreveu a primeira carta para Timóteo, aí ele escreveu para Tito, e aí depois que ele já estava preso em Roma, que ele já tinha recebido a sentença de morte, ele já sabia que seria decapitado, então ele escreveu a última carta pro Timóteo, né? Seu filho amado. Expliquei tudo ontem, expliquei que Paulo ele estava preso numa masmorra muito fria, muito precária, numa das piores situações da vida dele, fisicamente, mas espiritualmente ele disse, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele sabia que estava na hora dele partir, dele descansar com Jesus, ele estava assim, tranquilo, até porque, tranquilo entre aspas, né, gente? Até porque nas outras prisões você vê Paulo orando para Deus livrar ele da prisão, para Deus tirar ele da prisão. Já na carta segunda carta para Timóteo, ele não pede para Deus livrar ele da prisão, porque ele sabia que chegou a hora dele mesmo subir para o Pai, descansar, né? Então a gente viu aí que o apóstolo Paulo, ele ficou sozinho, completamente sozinho, na hora que ele mais precisou na vida dele. Uma coisa que eu não falei ontem com vocês, mas depois eu fiquei, poxa, a vida é tão bonita, por que eu não falei? Vou falar então, né? Que o apóstolo Paulo ele ficou completamente sozinho quando ele chega na audiência dele, porque ele estava sendo acusado de ter colocado fogo em Roma, né? Então houve um grande incêndio em Roma e colocaram a culpa em Paulo, que não tinha nada a ver com incêndio. Então a palavra do Senhor fala que houve lá uma audiência. E o apóstolo Paulo, ele foi para essa audiência, assim, esperando que as pessoas que ele tanto ajudou, que as pessoas que o apóstolo Paulo esteve do lado, ganhou a alma delas para Jesus, estivesse ali na audiência para defendê-lo, para dizer, não, a gente conhece o apóstolo Paulo, já passou na minha cidade, já pregou a palavra do Senhor, então assim, não, ele não tem nenhuma culpa nesse incêndio de Roma, mas quando ele chegou lá, não tinha ninguém, gente, não tinha ninguém. E aí ele fala que recebeu força de Deus, porque quando ele precisou de alguém para defendê-lo, quando ele precisou de alguém para lutar, pelo menos para estar lá do lado dele no momento mais difícil daquele julgamento, né?
não tinha ninguém, ele estava completamente sozinho e fala que ele recebeu força de Deus. Eu creio que quando ele saiu da prisão para ir para o julgamento, ele estava até esperançoso, ele estava até feliz. Poxa, vou para um julgamento, mas chegando lá, né, vai ter pessoas que me conhecem e vão me defender. Mas chegou lá, não tinha ninguém, imagina só, né? E aí ele fala que ele saiu de lá fortalecido. Então, assim, para muitas pessoas seria uma decepção tão grande que ela sairia de lá carregada de tanta tristeza. Mas o apóstolo Paulo falou que saiu de lá fortalecido porque ele sentiu que Deus estava lá com ele. Deus o fortaleceu naquela hora. Não tinha ninguém, mas tinha Deus, né? E ele termina falando lá também a carta para o Timóteo, falando da reconciliação com Marcos, que era uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Que lá em Atos 13 e 14 eu mostrei para vocês uma desavença que houve entre Paulo, Barnabé e João Marcos, que era o seu sobrinho, né? Sobrinho de Barnabé. O que aconteceu, pastora, nessa desavença? João Marcos, ele, não sabemos o porquê, mas ele estava seguindo o apóstolo Paulo e Barnabé fazendo a obra, e do nada ele deixou os dois sozinhos e foi embora, voltou para casa, tipo, não quero mais fazer a obra, não quero mais andar com vocês. E voltou para casa, né? Ele voltou, ele desanimou, ele desistiu do seu ministério. Então o apóstolo Paulo, ele ficou bem chateado com isso. Então chegou um momento em que Barnabé e o apóstolo Paulo continuou fazendo a obra e João Marcos queria voltar, mas o Paulo falou, não, de maneira nenhuma que ele vai voltar, ele deixou a gente na mão e agora ele quer voltar. Então Barnabé também não aceitou que Paulo não aceitasse João Marcos de volta, mas no final, que a gente vê lá em 2 Timóteo, né, no capítulo 11, ele fala sobre o Marcos, ele pede para trazer Marcos até ele, porque Marcos é muito útil. Então, assim, para quem não sabe, João Marcos é o Marcos que escreveu o livro de Marcos, que escreveu o primeiro evangelho, né? Então, é o Marcos, sim, o Marcos que escreveu o livro de Marcos, é o Marcos que teve desavença com o Paulo, né? Então, assim, é muito interessante da gente observar essas coisas, porque o ministério de João Marcos começou muito mal, né? Começou muito mal, ele pôs a mão no arado e voltou para trás, né? Ele começou a fazer a obra e desistiu, voltou para casa, mas ele conseguiu voltar. Ele conseguiu fazer a obra do Senhor, ele conseguiu voltar, tanto que ele escreveu o livro de Marcos, provavelmente sendo inspirado por Pedro, porque João Marcos ficou um tempo com Pedro, sim, o Pedro que andou com Jesus. Então, com certeza, pode ser que Pedro que tenha falado todos os evangelhos e Marcos escreveu ali juntamente com Pedro. Então, assim, né, começou não muito bem, mas terminou ótimo, porque eles finalizaram ali a trajetória do apóstolo Paulo juntos, ali todo mundo junto. Aí já tô eu falando de novo, né, ensinando, porque eu achei que, poxa, eu devia ter falado sobre isso, que às vezes a gente não entende o que aconteceu, né? Então essa desavença que houve entre Paulo, Barnabé e João Marcos foi o que aconteceu, mas no final acabou tudo bem, e João Marcos no final ele foi muito mais usado por Deus. O início foi muito difícil, mas lá no final, quando ele entendeu que ele tinha um chamado de Deus, Deus pôde usá-lo grandiosamente, né? Foi muito bacana. Então hoje a gente vai falar de Tito. Aqui em Tito, Paulo também fala sobre Marcos, sobre Lucas, que é o médico. Lá no versículo 11 de 2 Timóteo, a gente leu também que todo mundo havia deixado Paulo. Aí ele fala, só Lucas está comigo. O Lucas que escreveu Lucas e Atos, pastora? Sim, o Lucas que escreveu Lucas e Atos, ele estava com Paulo. E o Marcos, que é o João Marcos, sobrinho de Barnabé, que deu a briga, que escreveu Marcos. Aí ele fala, toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então lá atrás não era útil não, porque pôs a mão no arado e voltou para trás. E agora no final da vida, Paulo fala, me traz o Marcos, ele é muito útil para o ministério. Bonita essas coisas, né? Então hoje a gente só vai ler 4 capítulos, gente, porque Tito é só 3, Filemon é só 1, né? Filemon é o menor livro do Novo Testamento, então a gente só vai ler 4. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração, em nome de Jesus, e preparar o nosso coração para ver o que o apóstolo Paulo disse aqui para Tito, para Filemon, tá? E o que a gente vai aprender com isso. E outras coisas, né? Essas devem ser as últimas cartas, não que o apóstolo Paulo escreveu, mas que a gente vai ler do apóstolo Paulo. Por quê? Porque não temos certeza se foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Não, pelos estudiosos, né, não tem 100% de certeza que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, tá bom? Então a gente vai estudando aí e vai aprendendo junto, amém?
Interessante essas observações, né? Glória a Deus. Vamos lá então, gente? Vamos fazer a nossa oração? Deixa eu pôr o fundinho de oração aqui pra gente começar a leitura, que eu empolgo aqui, gente. É porque eu fico refletindo muito nessas coisas e eu acho como isso é interessante, como isso é edificante, como isso engrandece, né, nosso coração. E você vê que até o apóstolo Paulo passou por essas situações. E tá aqui o YouTube com o seu... Pera aí, gente. Estão ouvindo, né? É o... Como é que chama isso daqui mesmo? O anúncio. É o anúncio do YouTube, que eu não tô conseguindo tirar. Vamos orar, né, gente? Misericórdia, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença na leitura desta noite. Meu Deus, para pedir a Tua direção mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, como é gostoso aprender a Tua palavra. Quanto mais a gente lê, mais a gente tem sede da palavra do Senhor, mais a gente quer aprender, mais a gente quer entender, mais a gente quer aprofundar. Porque, meu Deus, muito acrescenta nas nossas vidas e em todas as áreas nós aprendemos. Meu Deus, continua nos ensinando. Hoje fala conosco através de Tito, da carta do apóstolo Paulo a Tito e da carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nos ensina, nos edifica, nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja a nossa companhia nessa noite, que venhamos nos sentir abraçados pela Tua palavra. Obrigada por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Não aquilo que nós queremos ouvir. Não fale, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, meu Deus. Que muitas das vezes nós queremos ouvir algo, mas o que nós precisamos ouvir é outra coisa. Então, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, assim na terra como é no céu. Senhor Jesus Cristo, nós entregamos esse momento de leitura bíblica nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Eu tô com um probleminha aqui com o meu computador. Direto e reto ele começa a travar e só Deus, viu? Nosso Pai. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí de Tito. Pastora, quem foi Tito? Tito era grego, ele era gentil, ele aparece lá em Gálatas capítulo 2, ele aparece também lá em 2 Coríntios capítulo 8. Então ele também andava com o apóstolo Paulo, também era considerado um filho amado de Paulo, porque ele fazia a obra, ele cooperava com a obra juntamente com o apóstolo Paulo. Ele também, assim como Timóteo, é pastor, então essa é a terceira carta pastoral, né? A terceira epístola pastoral que o apóstolo Paulo escreveu. A primeira é 1 Timóteo, a segunda é 2 Timóteo e a terceira é Tito. Na verdade, é 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Já falei que a Bíblia não está na ordem certa, ela não está na ordem cronológica, tá bom? Então, entre a primeira carta para Timóteo e a segunda carta, Paulo escreveu para Tito, tá bom? Tito era gentil e ele foi deixado pelo apóstolo Paulo na ilha de Creta. E lá nessa ilha, Tito teve a responsabilidade de cuidar das igrejas ali nessa ilha. Era um lugar muito difícil porque as pessoas elas tinham um espírito de enganação, de ficar enganando as pessoas. Então, mesmo depois que as pessoas se converteram, elas continuaram com esse espírito de querer ficar enganando as pessoas, mentindo. É um espírito de mentira ali mesmo, né? E a palavra do Senhor fala que as igrejas não eram em templos, as igrejas eram nas casas. Quando começou lá a igreja primitiva, não começou em templos igual é hoje, começou nas casas. Então Tito ficou na ilha de Creta para ficar indo nas casas das igrejas, ajudando ali, porque muitos líderes religiosos mesmo, que se diziam pastores, ainda com aquele espírito de enganação, estavam enganando as pessoas com muitas coisas. Pegando aquela teoria que teriam que circuncidar novamente, estava acontecendo isso, que as pessoas para entrar no céu tinham que circuncidar para fazer parte do cristianismo, e também estava ali tendo um problema que estava ensinando as mais jovens que elas não teriam que casar. Pois é. Então as mulheres mais jovens começaram a fugir de casamento por causa das doutrinas erradas. Amém? Então vamos ver agora os conselhos do apóstolo Paulo para Tito. Vamos lá? Tito, então, Tito capítulo 1, versículo 1. Vamos ler? Em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 1. Deixa eu ver se eu ponho um fundinho pra gente colocar aqui, que eu gosto de ler com fundinho. Amém? Vamos lá, diz assim: Paulo,
servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Aí já começa falando que Deus não pode mentir, ou seja, já começa falando que Deus não tem nada a ver com enganação, com mentira, né? Então já mostrando o problema daquele lugar ali. Versículo 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele começa essa carta também chamando de Tito de seu verdadeiro filho, provavelmente porque foi através da pregação de Paulo que Tito se converteu. Amém? Vamos lá então, versículo 5. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, e que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aqueles líderes que pregavam sobre a circuncisão, dizendo que só assim entrariam no céu. Os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, assim, esses ensinos errados desses falsos doutores estava confundindo famílias inteiras. Então muita gente estava ficando confusa já acerca da palavra de Deus, porque eles vinham com falsos ensinamentos. Então Paulo fala assim, convém tapar a boca desse povo, porque estão transtornando casas inteiras. Mãe, pai, filho, está todo mundo ficando transtornado com esses ensinamentos errados. Versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Olha como que o apóstolo Paulo chama o pessoal daquela ilha. Mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, gostam de coisas fáceis, né? Tirar proveito dos outros. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2, versículo 1. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens, aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes,
amarem seus maridos e amarem seus filhos. Por que o apóstolo Paulo está dizendo que as mulheres mais velhas têm a missão de ensinar as mulheres mais jovens, né, sobre casamento, sobre vida em família? Porque as mulheres jovens naquela época estavam com a cabeça virada, como eu disse, estavam pregando que contra o casamento, né? Estava pregando contra o casamento, igual estava acontecendo lá em Éfeso. E a palavra do Senhor diz aí, né, que as mulheres jovens não queriam mais casar, todas elas fugindo de casamento. Aí o apóstolo Paulo encarregou as mulheres mais velhas de dar bons exemplos e ensinar as mais jovens. Versículo 4 de novo. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens, que sejam moderados. Em tudo, te dá, por exemplo, as boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, servos aqui também são os escravos, tá bom? Tinha escravo naquela época e no livro de Filemão você vai entender. Versículo 11. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com autoridade, ninguém te despreze. Capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda obra. Muita gente acha que principados e potestades são só espirituais, né? Só demônios, porque fala lá em Efésios, né? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Aqui, principados e potestades não são demônios, não, são autoridades, amém? São autoridades governamentais. São pessoas. Então, a admoestação, o conselho de Paulo é que se sujeitem a essas autoridades, né? E lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entrem em questões loucas de genealogias e contendas nos debates acerca da lei, porque essas coisas são inúteis e vãs. Então aí, tá vendo? Isso daqui é muito bom para pessoas que gostam de ficar debatendo Bíblia, né, gente? Quando uma pessoa vem brigar, né? Ela começa a pegar versículos isolados e vem querer discutir. Gente, a gente tem que sair disso, né? Isso acontece muito comigo, por ser pastor, né? Então as pessoas vêm assim,
Você sabe que ela não vem para querer aprender, ela vem para querer discutir, ela vem para querer mostrar talvez que ela saiba mais, para gerar contenda. Aí o que Paulo fala sobre essas contendas, debate de Bíblia, de lei, de não sei o quê? Aí ele fala no versículo 9, não entre nessas questões loucas, não entre. Tem coisa que o missionário fala assim, não sei. As pessoas perguntam para ele no show da fé e ele responde assim, que não sabe, mas na verdade é porque ele sabe que aquela pergunta, ela tem um objetivo muito mais aprofundado, que é o quê? Gerar contenda, brigar, ficar discutindo de Bíblia. Aí o missionário fala assim, não sei. Não sei se você já viu isso acontecer no show da fé. As pessoas chegam e falam, missionário, isso. Ele fala, não sei. Na verdade, talvez, né, ele sabe, mas não que ele esteja mentindo, mas é que ele não quer entrar em discussões, debate com as pessoas, e aquilo não vai trazer edificação para a vida de ninguém. Então tem muita coisa também no canal que as pessoas vêm perguntando, pastora, fala sobre isso, sobre aquilo. Eu falo, gente, isso não vai gerar edificação espiritual na vida de ninguém. Então para que eu vou ficar brigando, discutindo, né, o que uma igreja crê ou o que a outra igreja não crê? Não é verdade? Então quando se tratar de brigas, de Bíblia, gente, é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Não entre em questões loucas, genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque essas coisas são inúteis e vãs. Não vai salvar a alma de ninguém. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Você tenta explicar, você tenta falar, a pessoa não quer ouvir. Então evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Versículo 12. Recomendações particulares e saudações. Quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se à boa obra nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. Graças seja com todos vós. Amém. Então aqui acaba o livro de Tito, né? Uma coisa que a carta para Tito, né? E uma coisa assim que eu observo muito nessas cartas é que a igreja, gente, tem que ser diferente do mundo. Todas as recomendações que o apóstolo Paulo dá para todas as igrejas, né, para todas as pessoas, mostra que a igreja, ela tem um comportamento totalmente diferente do comportamento do mundo. Tem um pensamento totalmente diferente do pensamento do mundo. Tem uma forma de tratar as pessoas, uma forma de amar, uma forma de perdoar totalmente diferente do mundo. Se nós não fazermos diferença nenhuma, gente, alguma coisa está errada. Se nós dizemos que somos cristãos e não tem diferença nenhuma, alguma coisa está errada. Porque lá em Malaquias 3,18 fala que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vê que em todo momento o apóstolo Paulo está ensinando como tratar as pessoas, como responder às perseguições, a não entrar em debates, discussões, como cuidar das viúvas, como fazer evangelismo. Ele fica ensinando porque a igreja é diferente. Se não tiver nenhuma diferença, pode preocupar. Tá? Se as pessoas olham para você e ela não nota que você é crente, se preocupe de verdade. Olhe bem para sua vida, tá? Porque se você não estiver fazendo nenhuma diferença no mundo, alguma coisa tá errada. Porque o cristão, a igreja cristã é completamente diferente do mundo, das atitudes, da forma de falar, de se comportar, de viver, amém? Então aqui é o que eu aprendo com a carta pro Tito, né? O Tito ficou lá com uma missão muito grande, né? Porque uma cidade de mentirosos, uma cidade de gente enganadora. E ali ele ficou com a responsabilidade de organizar a igreja, tirar os falsos mestres, os falsos doutores, que estavam ensinando tudo errado ali, e reorganizar aquela igreja, porque famílias inteiras estavam ficando confundidas por causa de um falso ensinamento. O outro perigo de pregar a palavra sem estudar, sem contexto, sem ler, sem se aprofundar, um perigo. Você pode estragar a vida de uma pessoa se você chegar, pegar versículo isolado e pregar sem pensar. Perigo, não é verdade?
Então é o que estava acontecendo ali. Agora a gente vai ler a carta do apóstolo Paulo para Filemon, que tem apenas um capítulo, né? Nem coloca um. Mas o que acontece? Por que o apóstolo Paulo enviou a carta para Filemon? É bem bonito também essa história, porque Filemon, ele era um cooperador da obra de Deus. Ele abria a sua casa para receber as pessoas, para fazer ali da sua casa uma igreja, para ganhar almas. Ele ajudava Paulo. Filemon, ele provavelmente ele era um homem rico, porque ele tinha escravos, né? Ele tinha escravos. A cidade dele era Colossos, né? A gente leu a carta aos Colossenses, então ele fazia parte da cidade de Colossos, que era muito perto ali da igreja de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, que a gente estudou lá nas 7 igrejas. Laodiceia, que era uma das regiões mais ricas por causa do pano que eles tinham, que eles fabricavam roupas, por causa das águas que eram quentes, por causa dos médicos e remédios que eles tinham, por causa do colírio, né? Então eu falei lá das 7 igrejas, eu falei que havia muito terremoto ali. Então a cidade de Colossos também sofreu esse terremoto por estar muito perto ali daquela região vulcânica. Então assim, Filemon, ele era um homem que fazia a obra de Deus, mas provavelmente ele passou por tudo isso. Não sabemos se ele era um comerciante, mas a gente sabemos que ele tinha uma boa condição financeira, porque ele recebeu os irmãos na casa dele, as pessoas queriam pregar naquela cidade, ele recebia na casa dele, ele abria a porta da casa dele para fazer igreja. Então ele tinha uma forma de sustentar, né, as pessoas que estavam fazendo a obra. Só que Filemon, gente, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo aprontou com ele. Não sabemos o que esse escravo fez. Se esse escravo roubou, mas fez alguma coisa com ele. E esse escravo fugiu lá de Colossos e foi parar lá em Roma. Nessa mesma época, Paulo estava preso em Roma. Foi quando Paulo escreveu para Filemon. Só que esse escravo, ele fugiu de Colossos, né? Porque pelo que ele fez com Filemon, fugiu, foi para Roma e lá em Roma ele foi preso, justamente na onde Paulo estava preso. Ou seja, então o apóstolo Paulo, ele conheceu Onésimo ali, o escravo de Filemon, na prisão. E na prisão o apóstolo Paulo pregou para Onésimo e Onésimo se converteu dentro da prisão, né? E aí o que acontece? O apóstolo Paulo escreve para Filemon sobre o seu escravo Onésimo, né? Primeiro agradece, fala todas as coisas que Onésimo estava fazendo pela obra, que Filemon estava fazendo pela obra, e escreve sobre o seu escravo. Amém? Então vamos lá então para vocês entenderem o que eu vou falar agora. É uma carta muito bonita. É a menor do Novo Testamento, mas é muito bonita, vale a pena a gente ler, estudar e entender. Vamos lá então, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ou seja, ele estava preso, mas ele já coloca que ele não estava preso por causa de Roma, ele não estava preso por causa de ninguém, ele estava preso por causa de prisioneiro de Jesus Cristo, né? Então ele atribui tudo a isso, toda a glória, toda a honra a Deus. Mesmo em meio à situação adversa, ele atribui tudo a Deus. Amém? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, muito provavelmente Áfia era a esposa dele. E a nossa irmã Áfia e Arquipo muito provavelmente era filho de Filemon, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Então ele tinha uma igreja na casa dele. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, da do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, né? Então Paulo ele manifesta ali o quanto ele estava feliz com tudo que Filemon estava fazendo por amor à obra de Deus. Paulo intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido do seu senhor. Versículo 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança,
para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito foi útil. Eu te tornei a enviar. Só entendendo aqui. Então Paulo, Onésimo estava com ele ali na prisão. Onésimo se converteu. Não sabemos se ele roubou alguma coisa de Filemon, mas ele saiu fugido de Filemon, da casa de Filemon, e foi preso lá em Roma, mas ele seria solto. E Paulo fala, olha, recebe Onésimo de volta. Ele podia dar uma ordem, ele deixa bem claro no versículo 8 que ele podia dar uma ordem. Filemon, eu estou mandando Onésimo de volta, recebe ele aí que eu estou mandando. Mas não, com muito amor, Paulo falou assim, recebe meu filho Onésimo, que eu gerei aqui nas minhas prisões, aqui comigo, eu ganhei essa alma para Jesus, eu te peço, por favor, você pode receber ele de volta, eu não sei o que ele te fez, né? Apesar de todo o mal que ele te fez, você pode perdoá-lo e recebê-lo de volta? Olha que bonito. Que coisa, né? Porque naquela época o Filemon poderia entrar na lei e poderia castigar Onésimo, poderia mandar matar Onésimo pelo que ele fez, poderia deixar ele preso eternamente porque ele era apenas um escravo. Mas Paulo falou assim, olha, eu vou mandar ele de volta para você, porque ele, no versículo 11, no qual noutro tempo te foi inútil pelo que ele te fez, mas agora a ti e a mim muito foi útil, e eu te tornei a enviá-lo. Versículo 12. E tu torna a recebê-lo como meu coração. Então, se Paulo chama Onésimo de meu coração, um homem que aprontou, um homem que fez o escarcéu com Filemon, e aí Paulo fala assim, recebe Onésimo como se você estivesse recebendo o meu coração, meu filho amado, recebe ele. Consegue imaginar, gente, a grandeza de tudo isso? Versículo 13. Eu bem o quisera conservar comigo, bem que eu queria deixar ele aqui comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Então ele fala das coisas espirituais. Pode ser que tudo que aconteceu, né, você deixou de ter ele, foi separado dele por algum propósito de Deus, mas que vocês vão viver juntos para sempre na eternidade. Que foi por tudo que aconteceu com Onésimo que ele chegou até Paulo, e através da vida de Paulo, Onésimo se converteu, se arrependeu dos seus pecados e se converteu ao Senhor Jesus. Aí Paulo fala, pode ser plano de Deus tudo isso que aconteceu. Versículo 16. Não já como servo. Outro desafio de Paulo. Recebe ele de volta. Mas você não vai receber ele de volta como um escravo. Ele não vai ser mais seu escravo. Recebe ele de volta já não como servo, mas como escravo. Antes, mais do que um escravo, como um irmão amado. Particularmente de mim. Quanto mais de ti. Assim na carne como no Senhor. Você consegue pensar uma coisa dessa? A pessoa apronta, a pessoa te rouba e faz sei lá o que mais com você, foge de você, você não tem mais notícias dela, mas você sabe que se você encontrar essa pessoa vai ter que te pagar caro, você pode denunciá-la, você pode prendê-la, você pode mandar matá-la, vamos dizer assim. Era o que aconteceu naquela época. Porém, Paulo falou para ele, para Filemon, Filemon, eu quero que você receba Onésimo de volta, mas não como escravo. Além de você receber ele de volta, você vai libertar ele da escravidão. Ele não vai ser mais seu escravo, ele vai ser o seu irmão, como no Senhor, como se fosse irmão de sangue, de carne. Forte, né? Você vai receber ele de volta nesse amor. Vamos lá. Versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. Olha só, gente, isso é lindo. Isso é muito grandioso, né? Isso é muito grandioso. Paulo fala assim, ó, se você realmente me considera seu companheiro, se você me ama, Filemon,
se você tem alguma consideração por mim, Filemon, receba Onésimo de volta, como se você estivesse me recebendo. Porque se tem algo que Filemon sabia muito bem, é sobre receber pessoas bem. Porque ele tinha essa condição, ele estava sempre recebendo pastores na casa dele, missionários na casa dele, irmãos de oração na casa dele. Ele tinha uma igreja na casa dele, ele sabia o que era se receber bem uma pessoa. Agora você receber bem alguém que te maltratou, alguém que pisou na bola com você, alguém que te roubou. E Paulo fala assim, se você me considera realmente seu companheiro, se você tem alguma consideração por mim, recebe Onésimo como se você estivesse me recebendo. Forte, né? É uma carta pequena, um capítulo só, mas nossa, ensina. Versículo 18. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Forte também, né? Paulo falou, olha, não sei o que ele te fez, mas se ele está te devendo algum dinheiro, alguma coisa, se ele te fez alguma coisa, pode jogar na minha responsabilidade. Não importa quanto que ele está te devendo, quanto ele te roubou, pode pôr na minha conta que eu pago. Joga tudo pra mim. Você não vai cobrar um centavo de Onésimo. Você não vai cobrar nada dele. Você não vai acusar nada. Você não vai lembrar do passado dele. Você não vai olhar pra ele e falar, eu lembro o que você fez. Você vai esquecer do que ele fez. Por quê? Porque Onésimo se converteu, gente. Se converteu na prisão. Então Paulo sabia que ele estava saindo da prisão um novo homem. Um homem nascido de novo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então Paulo estava dizendo, olha, ele está saindo daqui para fazer a obra, para ganhar almas, ele é outra pessoa. Ele foi inútil no passado para você, mas agora ele vai ser muito útil para a obra de Deus. Você não vai cobrar nada dele, você não vai jogar nenhum passado na cara dele, você não vai lembrar de nada que ele fez porque ele nasceu de novo. Porque ele é uma nova pessoa. Se ele fez alguma coisa, não cobre dele, cobre de mim. Se ele está te devendo alguma coisa, não cobre dele, cobre de mim. Muito bonito, né? Forte. Versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei. Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então pode cobrar de mim que eu vou te pagar. Né? Porque uma coisa é você dizer que eu, Paulo, estou te devendo. Você não vai jamais dizer que Paulo está te devendo, porque eu vou te pagar por ele. Versículo 20. Sim, irmão, sim, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Tipo, faz só mais isso para me alegrar, porque você já fez tanta coisa para alegrar o meu coração. A obra que você tem feito em Colossos, né, tá me deixando muito feliz, mas faz só mais uma coisinha pra mim. Recebe ele, reanima o meu coração, recebe Onésimo. Versículo 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, ou seja, eu sei que você não vai me decepcionar, Filemon. Eu confio na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Meu Deus, forte, né? Eu confio tanto na sua obediência que eu sei que você vai fazer muito mais do que eu tô pedindo. E olha que Paulo não pediu coisa fácil, pediu só coisa difícil. Recebe Onésimo de volta, recebe ele como irmão, recebe ele na sua casa e o sirva com o melhor que você puder, porque você vai estar recebendo ele como se você estivesse recebendo a mim, o meu próprio coração, meu filho amado. Perdoa tudo que ele fez, não fale nada do que ele fez, não cobre nada do passado dele, porque eu vou te pagar. Olha quanta coisa difícil Paulo pediu para Filemon. E depois ainda fala assim, eu confio na tua obediência. Eu sei que você vai fazer ainda mais do que eu estou pedindo. Que responsabilidade, hein? Se fosse você no lugar de Filemon, Deus falasse pra você, ó, recebe na sua casa a pessoa que te maltratou, que te pisou, que te humilhou, que fez o escarcéu com você. Aquela pessoa que te deixou chorando, despedaçou seu coração. Aquela pessoa que o pior que ela podia fazer, ela fez contra você. Te enganou, mentiu nas suas costas, te defraudou, destruiu sua vida. Aquela pessoa que acabou com você, deixou você não tinha nem mais força pra viver. Aquela pessoa que foi má com você.
Aí essa pessoa que te fez muito mal se converte, né? Tem um encontro com Jesus, se converte. Aí Deus fala pra você, se recebe ela na sua casa. Não só recebe, mas abriga ela dentro da sua casa. E outra coisa, você não vai falar nada do passado. Você não vai nem comentar do passado com essa pessoa. Porque o passado dela tá apagado. Perdoa. E faz o melhor que você puder. Recebe essa pessoa na sua casa como se você estivesse recebendo Jesus. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua decisão? Como você trataria essa pessoa que te maltratou? Para e pensa. Era assim que Filemão estava pensando. Poxa, ele me deve, ele é meu escravo. Ele é meu escravo, ele me deve, ele aprontou comigo. E Paulo, o apóstolo Paulo, manda eu receber ele como se eu estivesse recebendo o coração do apóstolo Paulo. Mas é assim que acontece espiritualmente. É exatamente assim que acontece espiritualmente. Nós que somos cristãos, precisamos aprender a perdoar e esquecer. Não esquecer que somente vai se apagar. Mas é você lembrar e isso não te dói mais. É você lembrar, mas isso não influencia mais o seu comportamento, a sua forma de tratar as pessoas. É você sim se lembrar, porque você não vai ter uma amnésia. Porém, você não vai jogar na cara da pessoa que ela fez. Porque você entende que Deus está fazendo uma transformação na vida daquela pessoa. Que é Deus que está agindo na vida daquela pessoa para que lá na frente essa pessoa seja uma bênção. Você fala, mas não é justo. Olha tudo que ela fez comigo. E aí vem Deus e fala que vai fazer dela uma bênção. Deus faz. Deus não fez do apóstolo Paulo, que matou tantos cristãos, que perseguiu a igreja de Cristo e matou friamente tantos cristãos. E Deus fez dele um dos maiores apóstolos da palavra do Senhor que se lê. Por que Deus não pode fazer com uma pessoa que te traiu, uma pessoa que te humilhou? Deus tem planos para todos, mas muitas das vezes nós não liberamos o nosso coração para que Deus faça a obra na vida dessas pessoas. Nós seguramos as pessoas com raiva, com ódio. Imagina se Filemão fosse guardar raiva e falar, deixa ele chegar aqui. Ah, quer dizer que ele está com o apóstolo Paulo, se fez de santo lá na cadeia, enganou o apóstolo Paulo. Olha só que cara de pau. Tem gente que é assim. Ah, aprontou, agora tá na igreja, se fazendo de santo, escondendo atrás da Bíblia. Que cara de pau. Tem gente que faz assim. E Deus querendo trabalhar no coração da pessoa. Deus querendo usar a pessoa. Como usou Paulo, como usou João Marcos. Como eu já mostrei pra você, João Marcos não começou bem. Paulo e Barnabé tiveram uma discussão por causa de João Marcos. Mas lá na frente ele foi uma bênção. Ele escreveu o livro de Marcos juntamente com Pedro. E fez a obra com o apóstolo Paulo. E Paulo falou, pronto para morrer, já no corredor da morte, já quase chegando o dia de morrer. O apóstolo Paulo falou, traz Marcos. Traz Marcos. Forte, né? Versículo 22. Comunicações particulares, saudação. Versículo 22 diz assim: e juntamente prepara-me também uma pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Bonito, né? Filemão tem um capítulo só, mas pelo amor de Deus, que surra. Que surra espiritual, é ou não é? Um capítulo só, mas que grande ensinamento. Então que a gente possa guardar isso no coração. Porque quando você perdoa, você manifesta o caráter de Cristo. É uma coisa que eu queria falar com você. Paulo, ele não fala nada de Jesus Cristo. Ele não fala nada da ressurreição. Ele não prega para Filemão. Ele não fala nada de Jesus, igual ele fala dos outros, né? Que ele prega sobre Jesus, ele fala sobre Jesus. Aqui ele não fala nada. Sabe por quê? Porque ele está falando através das atitudes. Ele está falando de Jesus. Porque perdoar faz parte do caráter de Jesus.
perdoar faz parte do caráter de Jesus. Então, a pregação, Jesus está ali, escondido, vamos dizer assim, através das atitudes. Paulo não precisou citar o que Jesus fez, o que Jesus era, que Jesus vai ressuscitar, que Jesus morreu, né? Não, mas Paulo pregou Jesus através das atitudes. Meu irmão Filemon, recebe Onésimo de volta. Eu sei que ele te fez muito dano. Eu sei que ele te defraudou. Eu sei que ele fez muita coisa ruim com você, mas põe na minha conta. Deixa comigo. Põe na minha conta. Pode me cobrar que eu vou te pagar. Você nunca vai dizer que o apóstolo Paulo morreu sem te pagar. Eu vou te pagar. Não cobre nada de Onésimo. E é o que nós temos que fazer. Se alguém te afrontou, se alguém te feriu, se alguém te machucou, joga na conta de Jesus. Não joga na conta de Paulo não, porque Paulo, né, já descansa no Senhor. Deixa Paulo quietinho. Joga na conta de Jesus. Jesus, eu entrego pro Senhor. Eu não vou guardar raiva de ninguém. Eu não vou ficar com ódio de ninguém. Eu não vou sujar meu coração. Eu vou perdoar, vou continuar amando. E como o Senhor Jesus prega em várias cartas que a gente leu aqui, não nos canseis de fazer o bem. Não nos canseis de fazer o bem, porque no seu tempo nós colheremos. E com certeza, Filemon recebeu Onésimo de volta, perdoou, nem tocou no assunto, foram fazer a obra juntos, foram pregar a palavra juntos, foram cuidar da igreja juntos, já não era mais escravo, passou a ser livre por causa do pedido de Paulo, né? Foi muito útil para a obra do Senhor. É muito lindo, gente, é muito lindo. A palavra de Deus é muito linda, né? Então, entendido a carta para Tito e a carta para Filemon, provavelmente, como eu disse para você, Hebreus, não temos certeza se foi o apóstolo Paulo que escreveu, tá? E daqui em diante, de Hebreus em diante, aí a gente vai ver a carta que João escreveu, a gente vai ver o Apocalipse que João escreveu, a gente vai ler a carta que Tiago escreveu, que Pedro escreveu, que são tudo muito pequenininhas. Então, assim, a parte do apóstolo Paulo finaliza por aqui. Eu vou continuar estudando um pouquinho sobre Hebreus, mas o pouquinho que eu estudei sobre Hebreus, não tenho certeza quem escreveu, né? Quem foi que escreveu. Mas vamos aprender muito. Segunda-feira vamos ler o livro de Hebreus, tá bom? Deus vai falar muito em nossos corações. Então não perca, porque esses ensinamentos, gente, é pra vida. É pra vida. Eu tenho certeza que tudo que você tá aprendendo aqui, você não vai esquecer, mas nunca na sua vida. Quando o pastor falar, abre em tal carta, abre em Colossenses, aí você vai lembrar de Filemon, que morava lá em Colossos. Abre em Filemon, abre em Tito, você vai lembrar de Tito. Tito estava na ilha de Creta, no meio daqueles malandros, aquele povo malandro, enganador. Quando o pastor fala, abre em tal lugar, você vai lembrar das situações, né, do apóstolo Paulo, das coisas que aconteceram, tá? Então guarda tudo isso para a vida, que é grande ensinamento. O ensinamento que eu tirei de hoje é, na carta de Tito, a igreja sempre tem que fazer diferença, a igreja sempre tem que ser totalmente diferente do mundo. Esse negócio de falar assim, eu sou cristão, mas as atitudes é mundano, as palavras são mundanas, os pensamentos são mundanos, o comportamento é mundano, se preocupe se você for assim. Se ninguém olha pra você e vê que você é crente, se preocupe, tem alguma coisa errada. E outra coisa, Filemon, né? Que grande ensinamento de perdão, de reconciliação, de você receber alguém que te maltratou, de você fazer bem para alguém que te fez mal. Que grande ensinamento o apóstolo Paulo nos dá aqui, né? Que a pessoa, quando ela vem para Jesus, ela nasce de novo. Quem somos nós, gente, para ficar jogando na cara das pessoas o que elas fizeram no passado? Elas nasceram de novo. A palavra do Senhor fala que Deus lançou o pecado delas no lago do esquecimento. Aí a gente vai lá pescar. Você tá se fazendo de santo? Mas eu lembro que você fez. Por que você tá pescando lá no lago do esquecimento? O próprio Deus jogou os pecados da pessoa lá e a gente achando, vamos dizer, melhor do que os outros, indo lá pescar o pecado dos outros no lago do esquecimento. Que é isso, né? Então, vamos aprender sobre o verdadeiro perdão com o livro de Filemon. Amém? Glória a Deus! Gostoso, né, gente? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. 4 capítulos, mas, gente, quantos ensinamentos, né? Que tapa na cara. Que surra que a gente leva, né? Aprendendo essas coisas. Vamos orar, então, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por tantos ensinamentos de hoje, com a carta do apóstolo Paulo a Tito, ali na ilha de Cretas, e com a carta
meu Deus, do apóstolo Paulo para Filemon. Que grande ensinamento. Realmente, Pai, o Senhor não faz nada por acaso, não existe acaso quando Deus está no controle. Por mais ali que Onésimo tenha aprontado com Filemon, tenha fugido, meu Deus, o Senhor estava conduzindo toda a situação que levou Filemon para Roma, justamente para a prisão onde estava Paulo. E ali ele se converteu. Que bonito, meu Deus, que coisa mais linda. Nós venhamos aprender também, meu Deus, a perdoar. Perdoar mesmo diante da dor, da dificuldade, mesmo aquela pessoa que fez o mais terrível mal contra nós. Meu Deus, não guardar no nosso coração, mas colocar na conta de Jesus. Porque o Senhor diz, minha é a vingança. Então tá nas mãos do Senhor, Pai. A nós cabe perdoar, a nós cabe limpar o nosso coração para não ficar jogando nada na cara de ninguém. Meu Deus, a nós cabe, meu Deus, limpar as nossas vidas para que nós venhamos ter condição de tratar bem até mesmo aqueles que nos trataram mal. Senhor, a nós cabe ser cristãos, verdadeiramente cristãos. Assim como Jesus foi, quando ele estava ali na cruz, ele pediu água, deram vinagre. Mesmo assim, o Senhor Jesus disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ah, meu Deus, Estevão também passou por isso. Enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão pediu, Senhor, não os impute esse pecado. Perdoa, Pai, não culpe eles desse pecado. Estevão viu o céu se abrir. Que lindo, Pai. Verdadeiramente veremos o céu se abrir para nós e seremos bem recebidos por Jesus quando verdadeiramente perdoarmos as pessoas que nos tacaram pedra, as pessoas que nos feriram. Verdadeiramente seremos bem recebidos nos céus pelo Senhor Jesus Cristo quando verdadeiramente sermos cristãos nessa terra. Fizemos toda a diferença aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada por mais um ensinamento. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas em lágrimas que sofreram, meu Pai, dores terríveis. O que fizeram com ela foi muito maldade. Mas nesse momento, meu Deus, assim como Filemon recebeu aquela carta de Paulo, essa pessoa recebeu o recado do próprio Espírito Santo falando para ela, perdoa, joga toda a dívida na minha conta, deixa comigo, perdoa, esqueça o passado e faça muito mais do que eu estou te pedindo, tratando essa pessoa bem, perdoando e deixando todo o erro para trás. Tem pessoas dizendo, meu Deus, eu vou conseguir, eu vou liberar esse ódio do meu coração agora, eu perdoo aquele que me ofendeu, eu perdoo aquele que se levantou contra mim, que mentiu contra mim, que fez calúnia contra mim, que sujou o meu nome, aquele que me traiu, aquele, meu Deus, que me defraudou, que me roubou, que, meu Deus, até mesmo agrediu, aquele que me fez muito mal, eu perdoo nessa hora e libero do meu coração esse sentimento de vingança, meu Deus, porque eu sei que não foi à toa que o apóstolo Paulo recebeu, meu Pai, enviou aquela carta para Filemon. Com certeza ele estava com muita raiva de tudo que Onésimo tinha feito com ele, mas aquela carta o libertou. Ah, meu Deus, que coisa linda. O apóstolo Paulo dizia, eu posso confiar na sua obediência, eu posso confiar, Filemon, em você e na sua obediência, porque eu sei que você ainda vai fazer mais do que eu estou pedindo. Será que Deus ele pode falar isso para mim, para você? Eu confio na tua obediência, eu confio que você vai perdoar, que você vai libertar, porque esse perdão que você está liberando agora está te curando, está curando o seu coração. Eu confio na tua obediência. Espírito Santo dizendo para você agora, eu confio na tua obediência e confio que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo agora. Que grandioso, Pai, que maravilhoso, Senhor. Falta palavras para expressar o quanto isso é maravilhoso na tua presença. Tem muita gente tirando um peso das costas neste momento. Está tirando, meu Pai, aquele demônio que estava nas costas dela, do ódio, da raiva, da vingança. Meu Deus, está saindo dela agora e ela está se sentindo livre. Verdadeiramente ela está sendo livre. Tem pessoas que estavam doentes porque não conseguiam perdoar. Mas depois dessa leitura de hoje, ela está sendo curada. Em nome do Senhor Jesus, na alma, no seu emocional, no seu coração e no seu físico também. Essa dor que ela vinha sentindo há muito tempo, cessa por aqui. Eu digo, diabo, você perdeu. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, sai agora para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa curada, liberta, abençoada, preparada para receber muitas bênçãos e ser grandiosamente usado por ti. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Glória a Deus.
Que lindo, né, gente? Guarda no seu coração que vem de Jesus pra você essa palavra. E se você às vezes fala, pastora, eu sou alguém que fez o mal. Pastora, eu sou alguém que fez muito mal, né? Pra alguém. Ou eu sou a que estou do outro lado, né? O lado terrível. Eu sou Onésimo. O que eu faço? Aceite Jesus no seu coração. Arrependa dos seus pecados. Limpe a sua vida. E deixa Deus traçar uma nova trajetória para você. Amém? A sua parte é pedir perdão para Deus. E se você defraudou alguém de alguma maneira, essa pessoa merece perdão, peça perdão para ela também. Peça perdão para ela, porque eu tenho certeza que Onésimo chegou lá totalmente transformado. Outra pessoa. E não teve medo de voltar, porque ele poderia falar, poxa, eu vou voltar e Filemon vai me bater, Filemon vai me açoitar por tudo que eu fiz, eu vou ter que voltar. Mas ele voltou, gente. Ele falou assim, eu vou voltar para Onésimo me escravizar de novo, para Filemon me escravizar de novo, para ele me açoitar por tudo que eu fiz, para ele até mesmo me matar de tanto bater. Não, mas Onésimo era outra pessoa, porque ele nasceu de novo lá na prisão com Paulo. Às vezes Deus faz tantas coisas na nossa vida, nos momentos mais inusitados, né? Foi na prisão que Onésimo encontrou Jesus. Então, às vezes, é nos momentos mais difíceis que a gente tem essa experiência inesquecível com Jesus nas nossas vidas. Tira print, em nome de Jesus. Tira o print aí. Tirou? E me marca lá no Stories e diga o que mais te chamou a atenção. Nessa história de Filemon, de Onésimo, nessa história de Tito, lá na ilha de Cretas. Se houve um versículo que mais te chamou a atenção, me marca, coloca lá, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. E segunda-feira a gente vem lendo Hebreus. Vou estudar um pouquinho mais de Hebreus para saber, mas o mais provável é que ainda não tem certeza de quem. Muito provavelmente seja o apóstolo Paulo. Muita gente fala que foi o apóstolo Paulo. Só que não é certeza, né? Então... lembrei de uma coisa. Nossa, pena que muita gente já saiu. Assistam o filme do apóstolo Paulo na Netflix, tá? Eu vi que saiu um filme do apóstolo Paulo. Acho que é o Prisioneiro de Cristo, eu não lembro, na Netflix. Quem tiver Netflix, né, gente? Né? Quem puder assistir, assista. Porque agora você já sabe tanta coisa sobre ele, que a hora que você assistir, você vai lembrar das coisas que a gente estudou, tá bom? Se você tiver Netflix, assista. Tá bom, gente? Isso aí. Hoje eu tô de amarelo aqui, aí a imagem fica toda, né? Fica mais forte, parece que eu tô com uma maquiagem forte toda a vida. Mas não é não, é a cor da blusa e o filtro. Gente, eu amo vocês, em nome de Jesus. Até segunda-feira, amanhã é domingo. Amanhã eu vou estar na igreja fazendo a obra, não vou poder vir, tá bom? Segunda-feira, Jussiara, Deus abençoe. E sobre o bazar, pra quem perguntou, foi maravilhoso, foi uma bênção. Tem algumas fotos... tem algumas fotos lá no meu Stories. Se você quiser ver o Bazar das Mulheres que Vencem que a gente fez aqui, tem um pouquinho, tem uns bastidores desse bazar que a gente fez aqui, que foi muito bom para arrecadar oferta para a igreja e doações. Juntamente está a campanha do agasalho, né? Então, muitas roupas que a gente fez aqui foi para oferta e para a campanha do agasalho, né? A gente vai ajudar muitas famílias em nome de Jesus. Beijão no coração de vocês, gente. Amo vocês em Cristo Jesus. Até segunda-feira.